Vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, presidente, pela presença no RDTV. Bom dia. A gente está, presidente, na semana que antecede o Carnaval e por isso o Detran costuma fazer campanhas. Me fala um pouquinho dessa que o Detran lançou, que se chama Pare de Folia no Trânsito. Exato. Nós iniciamos a campanha de carnaval semana passada. Distribuímos 9 mil bafômetros descartáveis para o Comando da Polícia Militar e também iniciamos na segunda-feira, na Praça Alencastro, o pontapé inicial desse período de carnaval. Então ali foi lançado o projeto de todo esse período, que vai até o dia 12 desse período de carnaval. Então são campanhas que vão tentar diminuir o índice de acidente no trânsito em Cuiabá, na Baixada Cuiabana e em todo o nosso estado. O senhor citou a entrega dos bafômetros. Com isso, provavelmente, com a Polícia Militar ocorreram blitz. Além disso, quais são as outras iniciativas que o Detran tem feito em parceria nessa antecipação do Carnaval? Nós estamos com a trupe do Detran, passando nos trânsitos, que é o quê? Uma equipe de atores que vão nos trânsitos, nos bairros, nas blitz, fazer aquele trabalho preventivo de uma forma mais humorada, mais leve, tentando conscientizar o usuário, o motorista, para que possa usar o cinto, diminuir a velocidade, obedecer a faixa de pedestre, enfim, coisas simples que contribuem para a melhoria do trânsito. É mais o trabalho educativo. Exatamente, mesmo. Consciente. Além disso, além das iniciativas ligadas ao Carnaval, o Detran tem outras ações desenvolvidas. E uma delas, parece-me que vai ocorrer uma nomeação dos agentes de trânsito, Exato. É isso? Isso foi um trabalho feito junto com o governo do Silvio Barbosa, que entendeu a necessidade do órgão em chamar 64 agentes que serão distribuídos em todo o estado de Mato Grosso. Vamos colocar em Cuiabá 30 e os demais serem distribuídos na medida da sua necessidade em todo o estado interior. Então foi assim uma atitude louvável do governador, que entendeu a necessidade e atendeu o pedido nosso. A nomeação ocorrerá quando? A partir de segunda-feira. Já a partir dos 30 que o senhor Exato. Citou. E a partir daí São tem uma... 64. 30 para Cuiabá. E aí tem uma lista de contingência? Exato. Ali vai ser conforme for os aprovados nos municípios e aqui em Cuiabá também. Então, assim, na medida que foram chamando, quem não tomar posse, até por causa do período que ficou desse concurso, nós vamos chamar todo mundo até preencher essas 64 vagas. A lista de espera tem quantos agentes? 100. 100 agentes, certo. Além disso, presidente, a gente não pode deixar de falar do trabalho de fiscalização que o Detran faz. Quais foram as medidas que o governador Silvio Barbosa o indicou para falar, olha, você pode fazer isso dentro da autarquia e o que não pode? O governador, tiveram com ele falou para fazer tudo que for necessário e eu pedi para ele para focar nas questões em sinalização, que eu entendo que é um pontapé inicial importante para que eu possa reduzir esses acidentes. E com isso eu tiro dos pronto-socorros, dos UTIs, até dos hospitais particulares, aquele motorista, motociclista, aquele motorista que acidentou e fica muito mais barato eu investir em sinalização do que gastar com esse motorista 40, 90 dias de UTI. O senhor assumiu o posto que era do ex-presidente Teodoro, que era o Dóia, né? A gente chamava de Dóia. O que faltou ser feito no Detran no período que ele esteve? Na gestão do Dóia, é bem verdade dizer que avançou muito. O Detran hoje é tido em Mato Grosso com seu setor de TI referência no estado. Então, assim, avançou e nós assumimos também esse compromisso de avançar mais. Tem o apoio do governador, o apoio do deputado Mauro Sávio, que nos deu todo apoio para que se possa fazer esses avanços e investimentos para melhorar o atendimento ao usuário. Bom, presidente, o Fernando Guarnieri pergunta pelo chat se apenas o SEST e Senat poderá aplicar os cursos de mototáxi e motofrete no estado. Exatamente. Esse é um assunto a sendo levantado, que nós vamos tentar fazer uma reunião com todos eles para ver unificar esse entendimento. Então o Detran quer participar ativamente e trazer o máximo possível desses cursos. Então, assim, acho que após o Carnaval vai ter essa reunião para a gente intensificar esses cursos. E o Pedro de Souza, presidente, a manifestação dele é o seguinte, ele gostaria de saber do senhor como ele explica a tentativa, segundo ele, frustrada de nomear Humberto sob indicação política, que foi o diretor de habilitação do Detran, né? A nomeação foi derrubada porque era uma pessoa dona de autoescola. O Detran não teria que ter mais critérios para escolher as pessoas no comando? Correto. Também, na verdade, isso foi um erro da nossa administração, que até pelo dinamismo governamental, pela dinâmica que é a gestão, eu confiei no que ele me disse, que já teria se descompatibilizado a autoescola e, na verdade, não tinha. Então, logo que detectamos esse erro, fui imediatamente no governador e assim fez a exoneração imediata. Então, assim, foi um erro que eu cometi, assim, um descuido por ter acreditado que já estava sendo feita
esse desvinculamento das autoescolas e não o fez. Então, assim, da mesma forma que nós nomeamos, foi exonerado imediatamente e foi uma coisa assim, que não trouxe nenhum impacto ao erário público. Então, foi assim, um descuido nosso que foi sanado imediatamente. Quem deve assumir esse posto? Já foi nomeado, inclusive, ele está trabalhando, que é o Charlier, que é funcionário do quadro. E está dentro da legalidade dentro da legalidade, processo dentro da legalidade. Já está de despachando, nomeação. já foi nomeado, está lá trabalhando já. Há alguns dias atrás, presidente, um servidor do Detran esteve aqui no RDTV, o João Moessa, fazendo algumas denúncias relacionadas à cobrança de taxas abusivas no Detran. O senhor deve ter conhecimento, o que o senhor tem a dizer sobre essa declaração desse funcionário? Eu entendo que, na medida que o Estado cresce, na medida que Cuiabá cresce, são necessários mais investimentos. Então, é natural também que essas taxas elas aumentam na medida que Mato Grosso cresce e o Estado cresce. Então, o Cuiabá cresce. Então, as taxas estão conforme ao desenvolvimento do Estado para reverter em melhoria e investimento no segmento que é o Detran. Tá certo, presidente. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente fala um pouquinho mais sobre taxas do Detran. E você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida. Uma pedagogia exclusiva que faz acontecer. Faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton. Formação integral Preparando para a Vida. No carnaval, tudo pega. Doenças e acidentes também. Por isso, não se esqueça de pegar a camisinha, não use drogas e, se beber, nada de pegar a direção. Assim, a única coisa que vai pegar é a alegria. É bem fácil de pegar. Uma campanha Unimed Cuiabá. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa! Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. De volta com o RDTV e com Jean Castrilon, que é o presidente do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Antes do intervalo, a gente citou a questão da capacitação dos mototaxistas e motofrentistas. E o Fernando Guarnieri continua a participação dele, falando que ontem o Denatran informou que o DETRAN de cada estado terá autonomia para prorrogar a fiscalização e aplicação deste curso para a categoria. Como que o DETRAN deve atuar em relação a isso, presidente? Inclusive, com relação a esse assunto, hoje às 14 horas vamos ter uma reunião para tratar exatamente desse assunto e para ali definir qual vai ser a postura adotada pelo DETRAN na nossa gestão. Então hoje, às 14 horas, tem essa reunião para definir exatamente sobre isso que o DENATRAN deu essa portaria. Falávamos também, antes do intervalo, em relação às taxas. Eu citei os servidores João Moessa. Gostaria de saber então, presidente, quais são os critérios adotados pelo DETRAN
para a adoção de uma taxa ou de um imposto é obrigatório, mas de uma taxa. Fala-se muito, a população reclama muito que as taxas têm sido muito abusivas. Na verdade, as taxas do Detran são leis passadas pela Assembleia, aprovadas pela grande maioria. Então, eu respeito a opinião desse servidor, só que a partir do momento que uma taxa passa a ser cobrada, passa a ser publicizada, porque ela passou pelos trâmites legais, então a única maneira que se tem para se questionar isso é uma DIN, que declarar a inconstitucionalidade dessa lei, então que não foi o caso até o momento. Então nem uma DIN, nem uma ação do Ministério Público nesse sentido. Então eu discordo quando ele fala isso, mas eu respeito a opinião dele, então não se fala em taxas abusivas, irregulares ou ilegais. Esse mesmo servidor, presidente, falou do desvio de finalidade do dinheiro arrecadado pelo Detran, sendo a autarquia uma das principais responsáveis pela arrecadação do Estado por meio das taxas e impostos. Ele falou que existia desvio de finalidade porque o dinheiro não era aplicado 100% no Detran. 50% ficaria para a autarquia, os outros 50% distribuídos para a Polícia Rodoviária Federal, para o DENIT e outras instituições. De fato, o recurso é um recurso orçamentário do Estado, o Detran, e há esse desvio de finalidade? Não é um desvio. A bem da verdade é a aplicação da lei. Todo o dinheiro arrecadado do Detran, 60% passa para destinado à Secretaria de Segurança Pública, entendeu? E o restante fica com o Detran. Então, assim, não se fala, esse repasse é legal, é uma aplicação da lei. Então, todo o dinheiro do Detran arrecadado, 60% vai para a Secretaria de Segurança Pública. Bom, o assunto do motofrete e dos mototaxistas é recorrente. O Antônio Cabral gostaria de saber se apenas o SESC Senat pode aplicar os cursos. Como eu falei, agora às 14 horas nós vamos ter essa reunião para decidir qual vai ser o formato adotado aqui em Mato Grosso. Então vai ser uma reunião que ali vai ficar determinado qual vai ser a postura adotada pelo Detran em Mato Grosso. Quando a gente fala em Detran, presidente, a gente falava no intervalo, a gente pensa muito na sede que fica em Cuiabá. É preciso falar também que existem os Ciretrans e os postos de atendimento no interior. Quais devem ser as políticas adotadas na sua gestão para garantir qualidade no atendimento no interior? Nós temos hoje em Mato Grosso 63 Ciretrans, 50 postos de agências do Detran, onde são municípios onde não tem Ciretrans. Então nós temos no nosso orçamento 5.600.000 para fazer investimento, reformas e melhoria nessas Ciretrans. Então o Estado vai estar presente no interior, está no orçamento nosso e o governador já autorizou aonde for necessário essas reformas e investimentos que serão feitas. É suficiente esse dinheiro? É suficiente porque ao longo do ano passado, retrasado, algumas Ciretrans foram reformadas, então não são todas que têm necessidade dessas reformas. Então nós temos lá um estudo que esse dinheiro é suficiente para investir e reformar todos os Ciretrans que precisam dessas reformas. Como que o Detran deve trabalhar, presidente, na fiscalização da emissão das carteiras de habilitação? A gente já teve aqui no programa ano passado uma denúncia, inclusive, em relação à venda dessas carteiras, as famosas CNHs. Como que o Detran deve trabalhar para fiscalizar essas autoescolas e esses servidores que podem estar atrelados à farsa? Exato. Semana passada tivemos uma reunião com todos os donos de autoescola. Então ali ficou um pedido nosso que eles fossem mais criteriosos na questão da avaliação. Então, a bem da verdade, muito se fala em alguma coisa não ilícita até no Detran, mas na verdade assim, não se pega essa corrupção. Então, eu também não posso ser leviano em fazer acusações. Então, assim, muito se fala e muito pouco se prova. Então, para tomar medidas, precisa fazer uma denúncia, com provas, com coisas contundentes, para que realmente nós passamos para o Ministério Público para que faça investigação. Então, assim, como eu falo, muito se fala, então pouco se sabe realmente. Então, nós estamos ali empenhados em coibir qualquer prática que não seja a legal e a transparente como tem que ser aplicado. Vai passar pelo todo o trâmite de fiscalização e de julgamento dessas denúncias. Bom, e a questão da superlotação do pátio, presidente? A gente já mostrou aqui no programa também que o pátio do Detran já não cabe, não comporta mais veículos. E até por isso a instituição em Cuiabá nem tem colocado guincho à disposição porque não tem para onde levar, por exemplo. Correto. Como resolver essa questão? Nós alugamos um imóvel, 17 mil metros quadrados, na Avenida Antártica, onde esses automóveis, ali no pátio, que vocês conhecem bem a realidade ali, vão ser todos transferidos para esse pátio. Temos um projeto para esse semestre, fazer 2 leilões esse semestre ainda. Os carros já estão sendo catalogados, os que vão poder ir para leilão e os que não têm mais condições de uso. Esses que não têm condição de uso mais, nós vamos fazer aquela prensa e vender o ferro.
Então tem uma empresa em Goiânia que está entrando em contato com eles para que se possa fazer essa compra desses carros, sucatas, que não tem mais condições de ir voltar para o trânsito. Então, assim, é uma preocupação da nossa gestão também em fazer esses 2 leilões esse semestre ainda e desocupar de vez os carros daquele pátio e fazer onde é o pátio hoje e estacionamento para os servidores. Presidente, qual que é o seu principal desafio que o senhor não quer deixar de fazer na sua gestão à frente do Detran? Quando assumi, me fizeram o convite, eu aceitei esse convite, avalizado pelo governador, minha maior meta da minha gestão é melhorar o atendimento. Esse vai ser o pilar da minha gestão, melhorar o atendimento. E já estamos tentando, com a chamada de 64 agentes, com esse alinhamento do sistema junto com o CEPROMAT, com essas reformas da Ciretrans. Então são medidas relativamente simples, que no final o objetivo maior é melhorar o atendimento para o usuário. Presidente, temos mais uma manifestação pelo chat do Ed Carlos. Ele pergunta se o senhor não acha que já se adiou muito o início da cobrança da formação dos mototaxistas e motofrentistas. Ele pergunta ainda se essa demora não traz ainda mais caos no trânsito e aumento de acidentes em nossas ruas e avenidas. Não seria a hora de fazer uma lei fiscalizar essa competência? Eu também sou da mesma opinião que ele, só que eu precisava do manifesto do Denatran. Como o Denatran delegou para os Detrans essa prerrogativa, então agora sim nós vamos dar o pontapé inicial para, de fato, e até eu questiono isso, aliás, eu dei essa ideia de fazer realmente um projeto de lei para sanar de vez essa situação. Bom, então a gente vai ter que aguardar esse posicionamento da reunião de hoje à tarde. Exatamente. Por fim, a Marlene Lopes, também se manifestando pelo chat, ela fala que é proprietária de um centro de formação de condutores em Rondonópolis. Ela gostaria de saber se existe algum projeto no Detran para que no caso, o centro de formação dela possa participar do curso de motofrete e mototáxi através dos cursos à distância, os chamados EADs, na parte teórica, como é feito em outros estados, como por exemplo São Paulo e Minas. Exato, é como eu falei, nessa reunião de hoje às 14 horas vai ser levantado vários pontos, inclusive sobre isso. Então, assim, dali vai ficar determinado o alinhamento, qual vai ser o procedimento do Detran. Inclusive, esses cursos, se vão poder, se não vão poder, e de que maneiras vamos fazer esses cursos. Então, assim, hoje às 14 horas vai ter essa reunião para a gente iniciar uma grande discussão com relação a esses cursos. Há, de fato, muitas dúvidas ainda em relação a esse curso. Bom, presidente, obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu agradeço, bom dia.